Questões do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Questão 1. A Lei Estadual número 6.513/1995 regula a situação, os direitos, os deveres, as obrigações e as prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão. Gabarito certo. Questão 2. Para fins do Estatuto, as expressões servidor público militar estadual, militar, policial militar e servidor militar do Estado possuem significados distintos. É errado. É indistinta. Essas expressões aqui quer dizer a mesma coisa. O Estatuto estabelece expressamente que essas denominações são equivalentes, aplicando-se de forma indistinta aos membros da corporação e não de forma distinta. O erro está aqui, ó. Questão 3. Os alunos dos cursos de formações de policiais militares são considerados militares da ativa, certo? Questão 4. O militar reformado permanece sujeito à convocação para o serviço ativo. Errado. O militar reformado ele nunca vai voltar ao serviço ativo. Quem está na reserva remunerada ainda pode ser convocado, sob certas condições. Contudo, o militar reformado passou para inatividade de forma definitiva, estando dispensado de vez de qualquer convocação militar. Questão 5. O serviço policial militar compreende todos os encargos relacionados ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública, previsto em legislação específica, certo? Questão 6. A carreira policial militar é privativa dos militares da ativa e inicia-se com o ingresso na Polícia Militar. Correto. Questão 7. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro naturalizado. Errado. É de brasileiro nato. Oficial é de brasileiro nato. Por simetria constitucional, o cargo de oficial das Forças Militares Estaduais é privativo de brasileiros natos e não de naturalizado. Questão 8. As expressões Polícia Militar Estadual, Instituição Militar Estadual e Organização Policial Militar são equivalentes para fins desse estatuto. Correto. São considerados sinônimos. Questão 9. A condição jurídica do policial militar é definida exclusivamente pela Constituição Federal. Errado. A sua condição jurídica também é fortemente delineada pelas leis estaduais, como esse próprio estatuto, decretos e demais regulamentos locais, não sendo uma exclusividade da Carta Magna Federal. Questão 10. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados, passam a integrar a situação de atividade, certo? Quando o militar da reserva remunerada que retorna ao serviço ativo por ato de convocação oficial reverte temporariamente para a situação de atividade. Questão 11. O ingresso na Polícia Militar do Maranhão depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, certo? Requisito constitucional, estatutário, básico para o provimento de cargo público na corporação. Questão 12. É vedado, é proibido o ingresso de brasileiro naturalizado na PMMA. É errado. Naturalizado pode entrar como praça, só não pode como oficial. A vedação a brasileiros naturalizados restringe a carreira de oficial, que exige que seja brasileiro nato, sendo permitida a admissão de brasileiro naturalizado nas carreiras de praça. Questão 13. É requisito para matrícula estar em dia com as
com as obrigações militares e eleitorais, certo? Trata-se de uma exigência geral para a investidura em cargos e funções públicas, expressamente mantida no Estatuto. Questão 14. A idade máxima para ingresso, para inscrição nos cursos de formação é de 35 anos, certo? Esse limite de idade encontra-se previsto em conformidade com as balizas consolidadas na legislação de ingresso na PMMA. O exame toxicológico possui caráter apenas classificatório. Errado. É eliminatório. O exame de larga janela de detecção toxicológica tem natureza estritamente eliminatória, visando identificar incompatibilidade com a função policial. Questão 16. Para soldado é exigida habilitação no mínimo nas categorias A ou B, certo? É a exigência mínima para a condução de viaturas operacionais de 2 ou 4 rodas no dia a dia do policiamento. Questão 17. Há aprovações nos exames físico, médico, psicológico, integra os requisitos do concurso, certo? É uma exigência do concurso. Uma das etapas. Questão 18. Os candidatos aprovados para o curso de formação de soldados ingressam inicialmente como alunos, certo? Durante a relação do curso de formação técnico profissional, a condição do candidato é de aluno de soldado. Praça especial. Questão 19. O ingresso no quadro de oficiais ocorre diretamente no posto de segundo-tenente após o concurso público. Errado. Quem é aprovado no CFO ingressa inicialmente como cadete, praça especial, e, após a formatura, é declarado aspirante a oficial, para somente depois ser promovido ao posto de segundo-tenente. Questão 20. O ingresso no quadro de oficiais de saúde exige a aprovação em concurso público e nos exames médicos, físico e psicológico. Certo. Embora o provimento seja específico para profissionais de medicina e saúde, eles passam pelas mesmas fases de triagem e aptidão física e mental que os demais oficiais. Questão 21. A hierarquia e a disciplina constituem as bases institucionais da Polícia Militar, certo? É o pilar basilar fundamental que sustenta o funcionamento das corporações militares em todo o território nacional. Questão 22. A autoridade e a responsabilidade diminui à medida que aumenta o grau hierárquico. Não, ela não diminui não, ela aumenta de acordo com o grau hierárquico. Quanto maior o grau hierárquico, maior será o nível de autoridade e, consequentemente, maior será a responsabilidade do militar sobre seus atos e comandados. Questão 23. A disciplina deve ser observada apenas pelos militares da ativa. Errado. Tanto da ativa quanto da inatividade devem ser mantidos. A disciplina e o respeito à hierarquia também vincula os militares inativos, reserva e reformados, tanto os da reserva quanto os reformados, adaptando-se às exigências às suas respectivas condições jurídicas. Mas tanto da inativa quanto o da ativa, eles têm que manter a disciplina. Questão 24. Os círculos hierárquicos têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, certo? Os círculos devem ser para a convivência social dentro de uma mesma faixa de posto ou graduação, promovendo harmonia e camaradagem. Questão 25. Capitão integra o círculo dos oficiais intermediários, certo? Na divisão dos oficiais, os tenentes são subalternos, primeiro e segundo tenentes são subalternos. O capitão é o intermediário, o que está ali no meio. E major, tenente-coronel e coronel são os oficiais superiores. Questão 26.
Os aspirantes a oficial e os cadetes são praças especiais, certo? Embora tenham prerrogativas elevadas, eles possuem postos oficiais, nem graduação comum, praças regulares, integrando o quadro de praças especiais. Questão 27. O posto é conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar, errado, é pelo governador do estado. O comandante-geral, ele vai conferir o ato dos praças. O posto privativo dos oficiais é outorgado exclusivamente por ato do governador do estado, enquanto graduação é conferida pelo comandante-geral. Graduação vai ser o comandante-geral, que é os praças, e posto vai ser o governador do estado. A graduação, questão 28. A graduação é conferida por ato do comandante-geral da Polícia Militar, certo? Ao contrário dos postos, a graduação das praças são de competência administrativa do comandante da corporação. Questão 29. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade, certo? É o critério de precedência funcional estabelecido para valorizar e guiar a cadeia de comando de quem está no serviço ativo da corporação. Então, quem está no serviço ativo tem precedência funcional sobre os da inatividade. Questão 30. A antiguidade é regulada exclusivamente pela data da promoção. Errado. A data da promoção é o principal fator, mas em caso de empate, utilize-se outros critérios de desempate, tais como a data de nomeação anterior, a classificação no curso de formação, a idade ou o tempo de serviço. Não é uma exclusividade da promoção, não. Questão 31. Cargo policial militar é aquele criado por lei, certo? E exercido exclusivamente por militar da ativa, correto? Questão 32. Todo cargo policial militar corresponde a um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade, certo? Trata-se do escopo funcional inerente à criação e ao provimento de qualquer cargo público. Questão 33. O provimento de cargo policial militar ocorre por ato de nomeação do governador do estado. Certo. É a atribuição do chefe do executivo estadual assinar o ato de investidura inicial do militar. Questão 34. Função policial militar corresponde ao exercício das atividades inerentes ao cargo policial militar. A função, correto. A função é a exteriorização e a prática diária das obrigações ligadas ao cargo de destino. Questão 35. O comandante-geral é nomeado pelo governador dentre os oficiais da reserva remunerada. Não, errado. Da reserva remunerada, não. O cargo de comandante-geral deve ser ocupado por um oficial superior do último posto, ou seja, um coronel, pertencente ao serviço ativo da corporação e não da reserva remunerada. Porque da reserva ele já está na inatividade aqui. Tem que ser um da ativa. Questão 36. O sentimento de servir à comunidade é manifestação essencial do valor policial militar. Correto. Trata-se de um dos postulados éticos e de valorização profissional previsto expressamente no Estatuto. Questão 37. O aprimoramento técnico profissional integra as manifestações essenciais do valor policial militar. Correto também. A busca constante por qualificação e eficiência é valor intrínseco exigido de todo militar. Questão 38. Respeitar a dignidade da pessoa humana constitui
Preceito de ética policial militar. Correto. Questão 39. É permitido ao policial militar utilizar o posto para obter facilidades pessoais. Errado. É expressamente proibido infrações de ética e improbidade administrativa, fazer uso da farda, do posto ou da graduação para obter vantagens particulares de qualquer natureza. Você não pode usar do seu posto ou da sua graduação para obter vantagens ou facilidades. Questão 40. Mesmo na inatividade, o policial militar deve conduzir-se de forma a preservar o respeito, a disciplina e o decoro policial. Correto. Ele mesmo na inatividade, ele tem que permanecer com o dever ético de manter uma conduta moral ilibada, zelando pela imagem e prestígio da corporação. Questão 41. Ao policial militar da ativa, é verdade, é proibido comercializar ou administrar sociedade, ressalvado as hipóteses previstas em lei. Correto. Como regra, o militar da ativa não pode exercer gerência de empresas privadas, permitindo-se apenas que participe na condição de cotista ou acionista, sem função de gerência direta. Ou seja, o policial militar da ativa é proibido é verdade, é proibido comerciar ou administrar sociedade. Questão 42. Os integrantes do quadro de saúde podem exercer atividade técnica profissional no meio civil, desde que isso não prejudique o serviço, certo? Exceção legalmente permitida aos militares de saúde, médicos ou dentistas, garantindo a atividade clínico privada fora do horário de expediente. Questão 43. Os deveres policiais militares compreendem, entre outros, a dedicação integral ao serviço, a finalidade, à instituição. Certo. Questão 44. O compromisso policial militar possui caráter facultativo. Errado. O compromisso solene ou juramento perante a bandeira é ato de caráter obrigatório realizado após a conclusão de formação do policial militar. Questão 45. A subordinação decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da Polícia Militar e não afeta a dignidade pessoal do militar, certo? A subordinação estritamente funcional no âmbito das obrigações do cargo e do serviço não se confunde com submissão pessoal, nem ferindo a honra do indivíduo. Questão 46. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de comando da corporação. Errado. Os cabos e os soldados são definidos legalmente como elementos de execução dos serviços da corporação, cabendo ao comandante, aos oficiais e sargentos. Elemento de execução são os cabos e os soldados, cabendo o comando aos oficiais e sargentos. Os sargentos vão auxiliar os oficiais. Questão 47. Cabe ao policial militar responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Certo. Questão 48. A violação dos deveres policiais militares constitui sempre crime militar. Errado. A transgressão dos deveres pode constituir mera infração administrativa disciplinar, crime comum ou crime militar, a depender da natureza da conduta. Questão 49. No concurso entre crime militar e transgressão disciplinar, aplica-se somente a pena relativa ao crime. Correto. Quando a mesma conduta representa simultaneamente um crime e uma infração administrativa menor, a sanção penal do crime absolve a sanção de cunho apenas disciplinar, princípio da Constituição.
Questão 50. A violação dos preceitos da ética policial militar é considerada mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico do infrator, certo?